Estamos de volta com o Univesp Explica, hoje falando sobre o curso de administração, aqui com a professora Simone Teles, diretora acadêmica da Univesp, e a professora Silmara Gomes, que é professora responsável pelo curso de administração. A gente já conversou bastante no bloco passado do nosso programa, falamos sobre paixão, falamos sobre a matriz curricular, falamos sobre as características que uma pessoa deve ter para cursar administração. E agora eu queria que a gente entrasse num assunto muito importante que, na verdade, são pilares básicos da Univesp, né? Que é colocar esse aluno para colocar em prática aquilo que ele aprende nas aulas, como é o exemplo do projeto integrador. Professora Simone, qual a importância do projeto integrador para esse curso de administração? Tendo em vista que esse projeto integrador ele vai perpassar todo o curso, né? Sim, o projeto integrador, ele é aquele momento, e aí eu gostei muito da fala da professora Silmara, né, do que é a prática e o que é a teoria. Na verdade, as duas andam juntas, elas se transformam, só que eu preciso da prática. Então, quando a gente pensou na matriz curricular de qualquer curso, a gente sempre fica pensando num conjunto, a matriz é um conjunto de disciplinas que vão desenvolver essas competências, né? Quais são os conhecimentos que precisam ser desenvolvidos, as habilidades e as atitudes. E quando você chega no projeto integrador, é aquele momento de você poder colocar em prática, né? Então, o aluno vai poder, sempre em grupo e com o acompanhamento de um facilitador, vivenciar a realidade, por exemplo, de uma empresa. Porque o projeto integrador, ele pressupõe que você vá a um contexto, que você entenda uma necessidade e que você desenvolva soluções para essa necessidade. Então, quando você faz isso, você pega aquele contexto em sala de aula, que apesar da gente no contexto de sala de aula, e aí a Silmara pode complementar o que eu estou falando, no contexto de sala de aula, você trazer exemplos ou trazer atividades que refletem a prática, ainda é um contexto de simulação, mas o projeto integrador, você sai da possibilidade de simulação. Sim. Porque você vai estar em contexto real, com os seus pares, então você vai ter que desenvolver uma série de habilidades ali para poder gerenciar, porque você tem o teu grupo, que nem sempre dá muito certo. E a gente sabe que trabalhar em grupo, principalmente no ensino superior, né? É um desafio? É um desafio e é conflito. Você tem a própria empresa, o interesse e os agentes da empresa que você vai estar participando com eles. Então, é um momento real em que você vai observar um fenômeno, um problema, uma necessidade e você vai ter que buscar no conhecimento. Porque eu digo assim, eu acordei inspirada hoje. Não, gente, a gente acordou até inspirada, mas a sua inspiração ela teve um embasamento em alguma coisa, né? Então, assim, da onde vem a inspiração? Vem das aulas, vem das teorias, que foi aquilo que ela falou. Eu preciso, por que eu estou estudando teorias do século passado? Porque tem coisa que não mudou. Então, eu preciso olhar o que era naquele contexto, que é a teoria, para não repetir mais. Então, o projeto integrador, ele traz isso, essa junção. E encontrar na necessidade a oportunidade de solucionar o problema, né? Exatamente. Quando trabalhamos com o projeto integrador, como a professora Simone falou, é trazer a prática, a aplicação. Então, o projeto integrador ele sempre vai ser uma construção, onde o aluno ele vai aplicar ali um conjunto de conhecimentos que ele veio construindo até aquele momento. Então, o projeto integrador 1, ele vai olhar todas as disciplinas que ele teve antes e a que ele teve naquele semestre, para que ele aplique e para que ele possa entender como é que aquilo funciona. Então, vamos imaginar que eu estou falando de conceito de marketing, e aí eu peço para esse aluno colocar isso na prática. Eu falo para ele, agora eu quero que você divulgue, faça uma peça, que você divulgue, que você desenvolva as estratégias. De novo, né? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Eu quero que ele vá planejar como ele vai fazer, que ele organize, que ele dirige, que ele consiga controlar e colocar isso em prática. Gradativamente, essas construções elas são necessárias para que ele entenda como isso funciona. Como é um curso muito múltiplo e generalista, e ele tem várias possibilidades, se eu não vou dando marcos para que ele entenda, olha, na prática isso funciona assim, olha, eu estou vendo materializado, olha, eu estou vendo como o outro lida com isso quando ele olha para aquilo que eu produzi, para aquilo que eu apliquei, para aquela ferramenta, para aquele instrumento. Quando ele vê a reação do outro indivíduo, fica mais fácil para ele entender que ele sabe. E eu trago confiança. Aproveitando que a professora Simone falou, quando a gente fala da dificuldade de lidar com pessoas,
o gestor ele lida com pessoas o tempo todo. Todo administrador ele tem que lidar com pessoas. Por mais que muita gente fala assim, não, mas eu não quero ser um gerente. Tá, mas se você for um líder de equipe, você já vai lidar com pessoas. Sim. Na sua casa, você já lida com pessoas. Sim. A gente lida com pessoas o tempo todo. E eu preciso aprender a lidar. E hoje em dia, depois, pós-pandemia, a pandemia ainda não acabou, mas durante esse período de pandemia, a gente foi aprendendo que a gente tem que lidar com as pessoas à distância também, através de reuniões remotas. E dentro do mundo corporativo, isso é cada vez mais comum, porque eu estou aqui no Brasil, mas eu posso trabalhar para uma empresa na China, e eu preciso falar com essas pessoas. Então, aprender a lidar com os grupos, com as pessoas, por vias tecnológicas também é muito importante. Então, tudo isso é pensado quando a gente fala do projeto integrador. Ele vai ter que se gerir as suas emoções, gerir o seu grupo e criar e aplicar. Então, tudo isso faz esse movimento. Nesse sentido, o projeto integrador no curso de administração possui características específicas, né? Porque a gente pode até pensar que, poxa, todo curso da Univesp tem projeto integrador, mas cada curso ele oferece especificidades, né, também para que esses alunos se desenvolvam. Sim, apesar da gente ter uma metodologia de projeto, e essa metodologia de projeto, que é baseada na solução de problemas, ela perpasse, permeie por todos os cursos, os contextos são diferentes. Foi aquilo que ela falou. Eu vou pedir para ele fazer uma peça publicitária, por exemplo, né? Ou para ele desenvolver algo nesse sentido, ou aplicar, né? A gestão nesse momento de marketing. Então, quer dizer, eu estou neste contexto, né? Eu não estou entrando num contexto diferente. Então, a gente procura trazer todas as nuances e as especificidades do curso para que o aluno possa fazer isso. Então, é sempre muito focado, né? É uma coisa muito no dia a dia. Se as pessoas começarem a observar os nossos explicas, né, que nós temos vários, a gente vai conseguir entender de fato que o projeto integrador ele é único para cada curso. Sim. Tá? Isso é muito importante. Ele tem uma mesma ideia, mas na prática ele acontece diferente para cada Exatamente. curso. E estágio no curso de administração? Como que vocês estão articulando esse esquema de estágio para os alunos? O estágio no curso de administração ele é obrigatório. Existe uma diferença, quando a gente fala da aplicação, então a gente tem uma aplicação dentro dos projetos integradores, mas eu preciso que o meu aluno ele vá para o mercado. Eu preciso que ele saia, e aí, quando a gente fala mercado, às vezes dá a impressão que eu estou falando só de organizações financeiras, mas não, tá? Eu posso estar falando de gestões públicas, eu posso estar falando de organizações não governamentais, eu posso estar falando de com sem fins lucrativos, tem uma gama de possibilidades. Mas, de toda maneira, eu preciso que esse aluno ele tenha essa vivência, que ele tenha essa experiência prática. A gente sabe que a gente tem perfil de alunos que cursam administração que já estão no mercado, mas eu preciso do estágio supervisionado. Aí a gente tem um professor que ele está ali, que está acompanhando, que está dando diretrizes, que está te ajudando, que está coletando esses relatórios e está te posicionando sobre o que acontece, né? A Univesp ela tem uma área para estágio, para cuidar desse estágio, e esse estágio, para a gente, ele é obrigatório e ele passa a ser fundamental. Ele traz a vivência para o aluno, onde ele vai ver o que ele está vendo lá com a gente, com os professores, ele vai enxergar isso no dia a dia e ele vai poder fazer as aplicações. Fazer, de novo, esse casamento da teoria, da boa teoria, que é o que a gente vai ensinar para ele, com a prática, e ele vai ficar vendo esse movimento o tempo todo. Então, o estágio é fundamental. Esse encaminhamento que a Univesp faz com os alunos é importantíssimo também para tentar, de alguma forma, facilitar esse processo da chegada no estágio. Sim, porque nós temos, no caso do curso de administração, nós temos o estágio obrigatório. Ele é um componente curricular, ele faz parte, então nenhum aluno de administração vai conseguir se formar sem o estágio obrigatório. Mas a gente também tem o estágio não obrigatório, né? Porque, de repente, o aluno, quando ele chega no primeiro semestre de curso, ele arrumou uma possibilidade de estagiar. Então, ele tem que ter 400 horas de curso, tem que ter cumprido, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Então, assim, não se falar, professora, eu passei por 400 horas, mas eu fui aprovada em 200. Não, não pode. A partir de 400 horas cursadas, você pode fazer o estágio não obrigatório, né? Aí, depois, para você iniciar o estágio, você tem toda o obrigatório, uma maturidade acadêmica, tá? De você cursar disciplinas e você estar preparado, porque é o seu momento único. Ele é diferente do projeto integrador, porque no projeto integrador eu tenho ali a Univesp muito próxima do aluno na resolução de um problema,
né, com uma equipe. E no estágio, não. É o aluno diretamente com a empresa. Não que a Univesp fique longe, muito pelo contrário. Ele tem o orientador dele de estágio, mas a nossa interferência direta no contexto é muito menor. E aí é uma outra nuance da prática que ela é muito ímpar, que é ele na empresa. E isso, assim, é gigante a transformação do aluno neste período de estágio. Com certeza. Posso fazer só Por favor, à vontade. só um complemento da fala da professora Simone, e que eu esqueci de falar. Tem um outro ponto que é muito importante nessa história, né? Às vezes o estágio é o primeiro emprego de alguém. Sim. É o primeiro momento. Então, muitas vezes está em uma área e está querendo migrar, e o estágio ele gera essa possibilidade. E quando você faz isso de forma orientada, de forma supervisionada, com a instituição olhando, com um professor olhando, isso facilita muito, porque você começa a entender quais são as suas perspectivas. Então, você pensa assim, Everton, eu tenho um aluno que ele pode fazer o estágio em finanças. Aí ele começa em finanças e fala, não, mas não é isso que eu quero. Aí ele vai fazer em recursos humanos. E aí ele pode fazer em marketing. E assim, em várias áreas dentro da organização, com a gente podendo ajudá-lo a entender qual é o perfil, para onde ele pode ir e em qual área ele pode agir, atuar a partir daí. Professora, e sobre o trabalho de conclusão de curso? Tem duas modalidades, né? Ele pode ser acadêmico ou pode ser plano de negócios. Sim. Como que funciona? Como que os alunos conseguem identificar qual que seria o mais ideal, né? Eu vou te responder com o que eu sempre falo para os alunos quando eles chegam para falar de TCC comigo. Eu sempre digo que o primeiro passo é você fazer o que você gosta. É bem hedônico, né? Mas é real. A primeira coisa é você entender o que você gosta, o que você quer fazer. O trabalho de conclusão de curso é o seu momento de responder perguntas. Essas perguntas elas podem ser perguntas acadêmicas, vou te dar um exemplo. Você pode querer saber se o home office, a maioria das pessoas que trabalhou em home office, elas gostaram. E eu vou fazer uma pesquisa baseado nessa minha pergunta, vou buscar fundamentação teórica para entender o que é um home office e vou construir um trabalho acadêmico sobre isso. Mas eu posso ter um outro aluno que ele fala assim, não, o que eu quero saber é se trabalhar com hortaliças é interessante num cenário de uma determinada região. E aí ele vai criar um plano de negócio para isso também, com orientação de um professor, onde ele vai fazer levantamento de público, mercado, espaço de venda, construção financeira, construção de marketing, todos os elementos dentro desse cenário. Então, eu tenho esses dois momentos. Um é de construção, digamos, de um negócio, se a gente for reduzir bem, e um outro é um momento acadêmico, onde você tem levantamento de fundamentação, pesquisa aplicada, e vai a campo, busca a resposta das pessoas. Então, mas os dois casos são direcionados pela sua curiosidade, por aquilo que você está querendo como resposta. E tem uma orientação, né, de um professor que vai também nortear o aluno na hora de escolher qual tipo de TCC fazer, né? Sim. O aluno, na Univesp, assim, existem muitas instituições que o TCC ele é aquela, vamos dizer assim, disciplina, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, é aquele momento no curso que vai lá para o finalzinho. Né? Aí fica todo mundo desesperado. É o 6º semestre, é o 8º semestre, é o 3º ano, enfim, cada curso com a sua modalidade. Eu estou desesperado porque agora eu tenho que entregar o TCC. Na Univesp, não. A gente já diz assim, olha, você já tem a maturidade acadêmica, né? E você pode iniciar o seu TCC agora. É óbvio, quando a gente chama de maturidade acadêmica, o TCC, ele pressupõe um trabalho mais, eu vou dizer assim, parrudo, né? Porque ele é aquele momento que você vai unir todos os seus conhecimentos para poder aplicar. E ele sempre tem alguém orientando ele. Então, ele vai ser convidado a participar, ele pode fazer essa tomada de decisão no meio do curso em diante, e ele vai ter um professor ali à disposição dele para poder discutir isso e para poder despertar. Né? Eu gosto muito quando a Simara fala despertar a sua paixão, despertar a sua curiosidade, despertar a sua atitude em querer fazer algo. E aí você vai se unir com pessoas que possuem o mesmo objetivo. E aí tem uma coisa muito interessante, que as pessoas não precisam ter as mesmas características, elas precisam ter um interesse comum. E essa é a grande riqueza de um TCC. Você trabalhar com essa pluralidade, você de fato poder exercitar que cada um tem uma habilidade diferente, que somos diferentes e que a gente vai atuar com um objetivo em comum. Esse é um grande desafio
que é todo gerenciado, assim por dizer, por um orientador de TCC. Muito bom. Eu tenho uma mesma pergunta para vocês duas. Professora Silmara, por que fazer administração na Univesp? Você tem tempo? Atenção, diretor, tem tempo? Não, basicamente, Everton, primeiro que o curso da Univesp ele foi criado pensando em novas tecnologias, pensando no mercado atual, com frescor de tudo que está acontecendo, de tudo que a gente está passando. Segundo, como eu disse logo no começo, a administração está em tudo. Eu costumo dizer que todo mundo devia fazer administração. Vai te ajudar. Do mesmo jeito que eu acho que as pessoas deviam estudar mais história, né, deviam estudar mais sobre linguística, é importante que você faça administração. O curso de administração ele é um curso direcionado para que você possa encontrar um macro de possibilidades de trabalho, de ações, e ele é feito desde para quem queira trabalhar com gestão diretamente, para aqueles que queiram empreender, para aqueles que queiram melhorar a sua relação com a gestão de pessoas, como líderes, como influenciadores. Então, tudo isso está dentro desse processo que a gente construiu, esse formato de curso que a gente construiu, que ele tenta abranger todas essas possibilidades. E te dá alicerce suficiente para que depois você continue, porque você não vai parar. Né? A gente vai para o lato sensu, a gente vai fazer especialização, vai aprofundar ainda mais em outras áreas, mas ele é essa base e eu entendo que todo mundo devia fazer. Vale a pena. Vale a pena por quê, professora Simone? 2 aspectos. Primeiro, porque ele é à distância. Se a gente for parar para pensar no perfil, eu já vou falar um pouquinho do perfil do aluno da Univesp, são pessoas que trabalham. Né? Nós temos homens e mulheres que precisam de um tempo roubado do dia para poder estudar. Então, o fato dele ser à distância e da gente poder instrumentalizar ele com vários recursos, gestão de tempo e a gestão, eu digo que os alunos da administração eles tendem a ser os melhores alunos, porque eles vão exercitar na prática a gestão do seu próprio conhecimento, porque ele vai ter muita liberdade para fazer o curso. E existe um outro aspecto que eu vou pegar a fala da professora Silmara, que é assim, eu não preciso ter determinados conhecimentos, eu vou desenvolver. Então, aí é esse momento que eu vou olhar para lá, que é para poder falar da Univesp. Gente, a Univesp, ela é uma universidade feita para você, feita para mim. Por que eu digo? Lembra na minha trajetória, que eu falei que eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade? Ninguém começa a trabalhar aos 15 anos à toa. Né? Então, quando a gente preparou esse curso maravilhoso de administração, pensando em desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes, a gente pensou no seu perfil, no perfil do aluno da Univesp. E quem é o aluno da Univesp? O aluno da Univesp, gente, 80% do nosso público é a primeira pessoa da família que fez ensino superior. 37% é responsável pela renda familiar. Tem um dado muito interessante, que nosso perfil é tão maravilhoso, que eu tenho alunos de 17 a 80 anos de idade que cursam Univesp. 50% são mulheres, e aí eu já venho para um apelo feminino. Mulheres, vamos ampliar para 60% dessas possibilidades. A gente tem 43% do nosso público pretos, pardos e indígenas. E 1% que é pessoa com deficiência. Você fala, mas professora, 1% não é nada. Gente, é um resultado gigante. Os nossos cursos trazem todo o conforto e a facilidade para quem precisa. Então, assim, eu digo, vem para a Univesp, porque a gente fez uma Univesp para você. Se você está pensando em fazer um curso gratuito numa universidade pública que vai trazer para você uma chancela no seu diploma e na sua vida profissional e desenvolver, de fato, novas competências, não precisa ficar assustado, porque ele não é inacessível. Ele é um curso feito para nós. Então, eu digo, por que a Univesp? Porque a Univesp é nossa. E é por isso que a gente espera esse aluno, é por isso que professores apaixonados, como a professora Silmara, estão na nossa equipe hoje, porque a gente pensa em tudo isso. Não é só no currículo, mas é no todo. Sim. E a gente esteve aqui falando sobre o curso de administração, mas, sobretudo, sobre a paixão de fazer a administração, né? Eu fiquei honradíssimo de dividir esse bate-papo com vocês. Estou saindo apaixonado também, professora. Você é a responsável disso. Que bom. E eu espero que muita gente que está assistindo a gente agora
em casa, no computador, no celular, esteja também apaixonado pelo curso de administração. E as pessoas que estavam ainda com dúvidas se realmente fariam ou não o curso de administração, que tenham essa dúvida sanada aí de alguma forma, né? Muito obrigado pela participação de vocês. Eu que agradeço, muito obrigado pela atenção, obrigado por essa possibilidade de a gente poder falar um pouquinho do nosso curso. Bom, eu estou sem palavras, né? Acho que assim, é uma honra de novo participar e assim, de fato foi um programa apaixonante. Muito obrigada a vocês dois. E é essa a nossa missão aqui no Univesp Explica, é dar esse, como eu falei no começo do programa, dar essa espécie de direcionamento vocacional para você que está querendo ingressar no ensino superior. O Univesp Explica tem esse objetivo, fazer com que você esclareça suas ideias e faça a escolha certa. A gente está sempre por aqui para poder fazer essa explicação para você. Num próximo encontro, a gente traz mais conteúdo. Até lá!